Já estamos de volta ao vivo com o nosso Manhã da Piedade. Agora é hora do nosso bate-papo, do primeiro bate-papo do dia, né? E nós vamos conversar agora sobre o nosso dinheiro, nossas finanças, né, gente? Todos sabemos que uma das grandes preocupações das pessoas de uma forma em geral, neste momento de pandemia, é em relação à situação financeira, né? As pessoas preocupam-se em pagar as contas, em ter dinheiro suficiente para manter aquelas despesas básicas no dia a dia. Na verdade, isso é o essencial, né? Agora, será que é possível também falarmos em economia, em programação financeira, em rendimentos em plena crise? É sobre isso que a gente volta a conversar hoje com o educador e consultor financeiro Matheus Machado. Nós já conversamos lá no início do programa, quando a gente voltou com o programa ao vivo com o Matheus. A gente começou a falar sobre esse tema, mas as pessoas mandaram muitas perguntas e são muitos os questionamentos, por isso a gente volta a conversar sobre esse assunto aqui no Manhã. Mais uma vez, Matheus, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Matheus, para começar nosso bate-papo hoje, eu queria que você falasse um pouco sobre planejamento financeiro. Nós temos algumas perguntas até, já vou começar com essa questão, porque várias pessoas mandaram um e-mail para a gente querendo saber sobre planejamento financeiro. É possível falar, é possível pensar, é possível fazer um planejamento financeiro em plena pandemia? E aí, antes de você responder, também queria que você destacasse, tem uma outra pergunta aqui, da Poliana Almeida, aqui de BH, e ela já tinha um planejamento financeiro, e aí ela quer saber se é possível, o que fazer e como refazer esse planejamento financeiro agora devido à pandemia, porque ela fez esse planejamento antes, né, sem constar, sem preocupar com essa questão de pandemia. Então agora ela tem que mudar todo o planejamento. Como que ela pode fazer isso? Tá, vamos lá. Então, falando da primeira pergunta, né, se é possível fazer o planejamento financeiro em meio à pandemia, mais do que possível é necessário. Nós estamos vivendo um momento em que, se você não se planejar, você realmente está praticamente escolhendo dar errado. O que a gente está vendo é que as pessoas que tinham planejamento estão passando aperto. Aquelas que não tinham estão passando muito mais aperto, mas dá tempo sim e é necessário começar a rever a vida financeira. O primeiro passo de sempre, Cília, né, que a gente reforça muito aí no programa do planejamento, é o controle financeiro. É a pessoa que ela nunca teve aquele hábito de anotar suas despesas, de anotar os seus ganhos, ela precisa fazer isso de forma urgente. Por quê? Porque, assim, para encurtar a resposta, a gente tem que sair do controle para chegar nos cortes, nas reduções. Então, se a pessoa não souber o quanto ela está gastando e como ela está gastando, ela jamais vai saber de onde é que ela vai tirar. Então, hoje, em meio à pandemia, resuma alguns passos, né? Porque a gente precisa ser rápido. Controle tudo, seja por meio de uma planilha no computador, seja por meio de um aplicativo. Tem vários aplicativos gratuitos que você consegue controlar ali os seus gastos e aí você vai ter que cortar, né? Infelizmente, nós já está mais do que provado que nós não sabemos quando é que isso vai terminar. Se as pessoas não abrirem os olhos e falarem, poxa, eu vou viver aqui nesse momento no limite, sabe? Eu vou tentar manter o mínimo aqui. Por quê? Porque eu não sei até quando isso vai durar. Isso é planejamento. Agora, por favor, quando a pandemia acabar, não pare com o seu planejamento. Torne isso um hábito. Em relação à pergunta, acho que da Poliana, né, sobre refazer o planejamento... Poliana Almeida. Pode falar, perdão. Poliana Almeida, ela quer saber como que ela pode refazer o planejamento dela, que ela já tinha iniciado lá no início do ano, mas ela não contava com essa situação de pandemia. Certo. Tem que refazer mesmo, Poliana, porque eu imagino que por mais que você seja prevenida, e parabéns por ter o planejamento, a gente não tem garantia nenhuma ainda, né? Como eu acabei de falar, como a gente não tem um prazo de duração dessa pandemia, a gente espera que ela esteja, né, cada vez mais próxima de acabar, mas a gente não sabe, você vai ter que enxugar ainda mais a sua vida. Se você já tinha uma reserva de emergência e você seguiu aquela recomendação de 6 meses da sua despesa, você ainda vai ter uma gordurinha, porque tem aí uns 3 meses e pouco que a gente está nessa situação. Agora, se você tinha reserva e continua tendo a sua renda, melhor ainda, porque você não precisou fazer uso da sua reserva. Então, é preciso analisar qual é a sua situação hoje. Por isso que é preciso refazer. É você parar e anotar
quanto eu estou ganhando, se eu estou ganhando alguma coisa, quanto eu estou gastando, quanto eu ainda tenho de reserva, se você eventualmente precisa ajudar alguém, porque nessa situação, né, Cília, a gente tem visto muitas pessoas que estão ajudando dentro de casa mais do que antes, que às vezes voltaram para a casa dos pais, né, tiveram pessoas aí que desalugaram, eu morava num apartamento alugado, desaluguei. Então, é preciso refazer, sim, né, olhar para toda essa nova situação que a gente está vivendo e lembrar, acabando a pandemia, ainda teremos recessão. Então, não é porque acabou a pandemia, a gente pode sair na rua, que a economia vai voltar a funcionar da noite para o dia. Existe um período de recuperação que a gente chama de recessão. Então, esse período de recuperação também precisa estar no planejamento de todo mundo. É isso aí, vai levar um tempinho, então tem que ter essa programação, né? Outra dificuldade que eu vejo das pessoas também, Matheus, é em restabelecer metas, restabelecer prioridades também neste momento de pandemia. Essa é a dúvida, inclusive, da Clara Soares, lá da cidade de Itajubá. Um abraço para você, Clara. Obrigada pela pergunta. O que você pode falar para essas pessoas que estão nessa dificuldade, assim como a Clara? Não sabe o que é prioridade, como redefinir as prioridades neste momento de pandemia? Então vamos lá, né? Prioridade é aquilo que não pode faltar. Então faço uma análise aí sobre a sua vida hoje, Flávia, em Itajubá, se você morar aí na região, Santa Rita de Sapucaí, olha para a sua vida e pensa, poxa, o que é essencial? Isso é prioridade. Né? Eu até nem chamo hoje em dia a lista de prioridade como de prioridade mais, viu, Cília? Eu já falo que é lista de necessidades. Porque prioridade a gente pode colocar alguns supérfluos. No momento que a gente vive, a gente tem que olhar para o que é necessário. E agora, em relação às metas, não perca nunca uma meta de vista. Reprograme a sua meta. Se você planejava fazer uma viagem com a sua família em dezembro desse ano, seja porque a sua renda caiu, ou de repente, Matheus, a minha renda não caiu, mas eu estou insegura, estou com medo de viajar. Então, replaneje a sua meta. De repente você vai ter até mais tempo para juntar dinheiro, fazer uma viagem melhor, mas não perca a sua meta de vista, porque a meta é o nosso sonho, né? E sonho é aquilo que nos move. A gente trabalha não é para ganhar dinheiro, a gente trabalha para realizar sonho. O dinheiro, ele só é ferramenta para fazer a gente conseguir alcançar aquilo que a gente busca. Então, se você tem uma meta, Flávio, reorganize a meta, mude o prazo, mude o valor. Essa meta está muito cara, eu estava planejando uma viagem que hoje eu vejo que eu não vou conseguir realizar. Se essa viagem especificamente é o seu grande sonho, mude o prazo. Se você só queria viajar e você quer que aconteça naquela determinada data, mude a viagem. Né? Se você ia para um lugar mais caro, vá para um lugar mais barato. Mas não deixe de ter esse sonho, não deixe de ter essa meta. E lembrando, né, a gente tem aquela técnica dos 5Ws, 2Hs, que é uma técnica japonesa, que outro dia a gente pode falar um pouco disso, usando até uma tabela, mas que basicamente é você elencar todas as características da sua meta. Quanto vai custar, quando é que vai se realizar, quanto você precisaria juntar por mês, como você vai realizar isso. O importante é não deixar de ter a meta. Né? A gente muda o prazo, muda a meta, mas não deixa de sonhar. Tá, tem que rever então o planejamento, tem que rever as metas, né, o que tinha programado para esse ano. Então, na próxima oportunidade, eu quero entender também, viu? Como é que é esse 5Ws e 2Hs, é isso? Isso, 5W e 2Hs. É uma metodologia japonesa que foi criada na Toyota há décadas atrás. Bem legal. Bacana. No próximo programa, então, que você participar com a gente pode falar sobre esse assunto. Agora, Matheus, olha só, tem mais dúvidas aqui. Joaquim Silva, ele quer saber se com a crise pode ser um pouco mais fácil renegociar juros de um empréstimo que ele fez. E aí, você acredita que esse diálogo pode ser facilitado sobre esse empréstimo ou não? A situação tende a ser pior? Nesse momento, eu acho que o mais fácil está sendo renegociar prazos, tá, Joaquim? Eu ainda não tenho visto muito de perto a renegociação de juros, exceto em contextos de longo prazo. Por exemplo, você tem um financiamento imobiliário, né? Cabe sim você renegociar, e não é só por causa da pandemia. Antes mesmo da pandemia, a taxa de crédito imobiliário estava começando a melhorar. Então, eu mesmo vi casos próximos a mim de pessoas que eu sugeri que negociassem e conseguiram uma redução bem considerável.
Então, assim, vale a pena você tentar, mas é importante entender que você está sendo beneficiado dessa taxa de juros não pela pandemia, mas pelo contexto de o país estar com uma taxa de juros menor. Por que essa distinção é importante? Para a gente entender essa história, Cília, né, de a taxa Selic caiu, a taxa Selic subiu. Isso impacta na oferta de crédito. Normalmente, numa economia que está funcionando bem, quanto menor a taxa de juros do país, menor a taxa de juros do consumidor, né? Menos ele paga para ter crédito. Sim. Por quê? Porque você fala, tá mais barato pegar dinheiro aqui do governo, né? Vamos falar assim para facilitar. Então tá mais barato aqui na ponta também. Então é por esse motivo, não é só pela pandemia. Hoje a taxa de juros do país está em 2,25 ao ano e a gente tem uma forte tendência de que ela feche pelo menos em 2 até o final desse ano. E vá nessa linha de 2 até 2021, até lá para agosto, setembro de 2021. Então, nós temos uma perspectiva longa, eu digo longa porque no cenário atual, a gente fazer uma previsão de um ano é uma coisa longa, mas a perspectiva é que a taxa de juros permaneça baixa. Então, tente, né? Procure sim, acredito que você vai conseguir uma renegociação, mas pensando nisso, se for um financiamento, um empréstimo de longo prazo, se a gente estiver falando de algo de muito curto prazo, aí você vai encontrar mais dificuldade, porque o banco, a instituição financeira já fez um planejamento daquele recolhimento e é mais difícil que ela resolva mudar, que ela abra mão disso. Bom, ok, então fica aí. Ele não informou qual é o tipo de empréstimo que ele fez, mas se for a longo prazo, vale um diálogo. Vale procurar a instituição, então, e tentar renegociar sim, Joaquim. Matheus, a Clara Lacerda de Contagem, ela está dizendo que na hora de ir ao supermercado, ela tem substituído marcas tradicionais por outras menos conhecidas. E ela está dizendo que está vendo já a diferença no orçamento doméstico no fim do mês. E ela quer saber o seguinte, se essas pequenas economias realmente podem ajudar a colocar aí as finanças em dia. Com certeza, Síria. As pessoas em geral, elas não têm essa postura da Clara, que é uma postura muito boa, que é entender como pequenos cortes fazem muita diferença. Porque às vezes você troca uma maionese, compra uma R$2 mais barata, um ketchup, um arroz. Quando você soma, você tem lá 100 itens no seu carrinho do supermercado. Se você economizou em média 80 centavos por item, nós estamos falando de R$80. Se você economizou R$1, nós estamos falando de R$100. Isso por compra. Muitas vezes as famílias vão muito mais do que uma vez por mês ao supermercado. Então, se você fizer, né, às vezes é até abrir mão da vaidade, porque você às vezes tem produtos muito saborosos de uma marca mais barata, mas menos conhecida. Mas você não quer abrir mão porque aquela é a que está na TV, aquela é a que você consome há tantos anos. Né? Agora é hora, sim, de fazer como a Clara está fazendo. É hora de experimentar outros produtos, né? Pode falar, perdão? É hora de experimentar outros produtos, né? E claro, o bolso vai agradecer. E além de olhar os produtos mais em conta, também olhar o supermercado mais em conta. A gente já bateu nessa tecla aí algumas vezes no programa. Tem muita gente que tem esse hábito, né? Tem um supermercado aqui na esquina de casa, aí eu compro nele. Aí a pessoa nunca faz uma lista de compras. Por quê? Porque ela sabe que o supermercado é perto, então, se faltar qualquer coisa eu busco ali. Mas quem te garante que aquele supermercado é mais em conta, né? Que ele tem o melhor preço, ou que pelo menos ele está entre os que têm um bom preço. É igual a pessoa que vai na padaria e resolve comprar o presunto e a mussarela na padaria. Normalmente, é muito mais caro o presunto e a mussarela na padaria do que no supermercado. Mas por que ela não compra no supermercado? Por falta de programação. Ela foi ao supermercado e não lembrou, porque ela não fez a lista. Aí ela chega em casa, vai tomar um café e fala, nossa, tá sem presunto. Vai ali na padaria e compra. Então a gente tem que tomar esses pequenos cuidados, porque fazem muita diferença, viu? E parabéns para a Clara, ela está corretíssima, que você, Clara, influencia as outras pessoas positivamente, viu? Agora, Matheus, teve uma atitude bacana, a pessoa fez esse planejamento, né? Conseguiu economizar aí, você até deu alguns exemplos de 80 centavos por item, de R$1.
como que a pessoa deve direcionar essa economia? Isso vai tudo para aquela planilha que você falou lá no início, né? Conseguir economizar aqui no total R$100 em um mês. A pessoa já tem que ter um destino certo para esse dinheiro, porque senão a pessoa não vai conseguir economizar, mas não tem uma programação e ela nem vai ver para onde esse dinheiro vai, né? Perfeito. Essa é a questão. O dinheiro que você economiza, ele não fica na sua conta. Você tem que pegar esse dinheiro e transferir para outra conta. Por isso que é importante você controlar o quanto você gasta. Porque você controlando quanto você gasta, você sabe quanto você precisa por mês. Então, o que você faz? Você pegou aquele dinheiro que poupou, manda para outro lugar, para uma conta poupança, para uma conta de investimentos, para uma segunda conta. Ah, Matheus, mas eu vou abrir outra conta, pagar taxa. Se você ainda está pagando taxa, é porque você quer, porque os bancos digitais estão aí para isso. Então, se você não quer pagar a taxa, abra conta em 2 bancos digitais, você não paga a taxa, você mantém uma como a sua principal e a outra como essa conta reserva. Por quê? Se você tem uma conta de investimentos, melhor ainda. Mas se você ainda não tem, se tem dificuldade, o importante é que você está guardando dinheiro. A gente não tem que ter aquela ilusão, né, Cid, de às vezes achar assim, só serve se você estiver investindo. Não! Se você já está poupando, já está maravilhoso. Você já deu um grande passo. Tá. Então, e uma aí, questão independente de da equilíbrio. quantidade, Excelente Matheus? observação. Não adianta poupar para gastar com outra coisa. É poupar para poupar mesmo, para guardar. Independente da quantidade, né? A pessoa conseguiu economizar R$10, R$20, já vai direcionando lá para essa reserva, né? Isso. Independente e de forma imediata, tá? Ah, mas eu pago transferência. Reforço a conta digital, não paga a taxa de transferência. Por que eu estou reforçando isso? Porque você tira o dinheiro da sua mão, Síria. Quando você tira o dinheiro da sua mão, ele não fica ali aquela tentação, sabe? De, eu estou com esse dinheirinho aqui, eu vou gastar. Eu sei bem como é isso. Ele está em outro lugar, você não mexe. Exatamente, está ali na mão, a gente inventa um monte de coisa para gastar, para comprar e às vezes até sem necessidade, né? Sim. Matheus, o Gustavo Soares lá de Juatuba, um abraço, Gustavo, obrigada pela pergunta, obrigada por participar. Ele toca no assunto, inclusive, que você falava agora há pouco. Ele está perguntando o seguinte: neste momento eu tenho percebido que a mercearia do meu bairro está com preços melhores que grandes supermercados. E sempre foi o contrário, ele afirma. E ele está querendo saber o porquê que isso está acontecendo neste momento. É a situação que o Gustavo tem vivenciado, então, lá em Juatuba. Será por quê, hein? Olha, não é porque o fornecimento diminuiu, tá? O fornecimento de produtos continua em dia, eu acompanho muito esses números. Provavelmente, Gustavo, a gente tem alguns cenários que eu vou arriscar aqui, porque eu não estudei o mercado de Juatuba, ou os mercados estão se aproveitando da situação de fragilidade da população para ganhar mais, porque infelizmente nós temos pessoas que aproveitam esse momento, né, de forma ruim, acabam encarecendo os produtos sem uma justificativa real, né? Ou seu pai resolveu baratear os produtos justamente para conseguir competir, para conseguir sobreviver, né, com mais força nesse período. Então, assim, se os produtos do seu pai estão mais baratos, faça propaganda para o seu pai, porque é uma coisa realmente incomum, tá? A única justificativa que eu encontro é ou seu pai diminuiu a margem de lucro dele para vender mais barato, ou o supermercado está se aproveitando dessa situação de fragilidade da população que não quer ficar andando muito, então eu cheguei até o supermercado, eu acabo comprando para se aproveitar e ganhar mais, o que é uma lástima, né? Sim. A gente fala tanto de finanças com princípios, com valores, se tem alguém fazendo isso, é muito triste a gente ver no meio dessa pandemia alguém ter uma atitude assim. Tá, ele citou aqui a diferença de supermercados grandes e mercearias de bairro, aquilo que a gente falava agora há pouco. Matheus, para quem tem mais alguma dúvida, quem queira fazer alguma pergunta para você, a gente conversa aqui, acho que já tinha uns 15 dias que a gente conversou pela última vez, né? Quem quiser algum contato mais próximo, quem quiser mandar pergunta para você, você está receptivo a essas perguntas? Você interage com o pessoal nas redes sociais? Como que funciona? Sim, com certeza. No meu Instagram, que é @Mateus com TH, Mateus Finanças, eu interajo, eu respondo perguntas, sempre que dá eu tento responder todas, ou eu falo, vou fazer um vídeo porque tem muita gente perguntando. Então, assim, o nosso objetivo nesse período, principalmente, né, Síria, é estar mais próximo mesmo, é tentar ajudar mais,
tem muita gente com dificuldade, muita gente tendo que fechar negócio ou perdendo emprego. Então é hora da gente usar esse momento para crescer de alguma forma, né? Que seja em conhecimento, que seja em bom planejamento. Então tá lá no Instagram, @MatheusFinanças, a gente se encontra, compartilha conhecimento, né? Que eu também aprendo muito. Então espero todo mundo lá. Tá aí na telinha o Instagram do Matheus, o canal do YouTube também. Matheus, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Com Deus. E nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Eu volto já, porque no próximo bloco o nosso assunto aqui no programa, tenho certeza que interessa muito você também, viu? Vamos falar da declaração do imposto de renda. Gente, o prazo já termina amanhã. Eu volto já.